Segredos de um modo antigo de rezar. Descubra a linguagem poderosa que nos liga à mente de Deus. Greg Braden. Definição de bênção. A bênção pode ser descrita como uma qualidade do pensamento, sentimento, emoção, que nos permite redefinir os nossos sentimentos sobre algo que está nos fazendo sofrer no momento ou que nos fez sofrer no passado. Expresso de outra forma, a bênção é o lubrificante que libera as nossas emoções perniciosas, abrindo-nos para uma cura maior, em vez de manter nossas emoções presas e não resolvidas dentro do corpo. Para lubrificar nossas emoções, precisamos reconhecer, abençoar todos os aspectos dessas coisas dolorosas. Quem sofre, a causa do sofrimento e os que testemunham os efeitos. Nesse ponto de qualquer discussão sobre o que é a bênção, em geral, sinto que é importante deixar muito claro o que ela não é. Quando abençoamos alguém que nos fez sofrer, é evidente que não estamos sugerindo que está tudo bem com relação ao acontecido ou que gostaríamos que voltasse a acontecer. A bênção não justifica nem desculpa qualquer atrocidade ou ato de violência. Não fixa um selo de aprovação num evento pernicioso, nem sugere que optaríamos por repeti-lo. O que a bênção faz é liberar-nos das experiências dolorosas. Ela reconhece que aqueles eventos, sejam quais forem, ocorreram. Quando fazemos isso, os sentimentos sobre essas experiências se movimentam através do corpo em vez de ficar presos nele. Assim, a bênção é a chave para chegar ao campo além do certo e do errado, de Rumi. A bênção é a chave que dá acesso ao espaço intermediário. Ela suspende temporariamente o sofrimento por tempo suficiente para que possamos substituí-lo por outro sentimento. Pelo ato de abençoar, você assume o poder de liberar os sofrimentos mais profundos da vida e os sentimentos não resolvidos. A bênção faz isso sem que precisemos ir às origens desses sentimentos, sem que precisemos reviver o sofrimento repetidas vezes para chegar às suas raízes, ou que empreendamos uma busca incessante para entender por que as coisas aconteceram daquela forma. Conquanto essas alternativas possam dar resultado até certo ponto, e para algumas pessoas, o simples ato de abençoar lhe dá o poder de mudar a sua vida, sem necessidade de nenhuma outra habilidade além da que você já tem dentro de si. E faz isso no tempo de um batimento cardíaco. Quando podemos fazer as nossas escolhas e oferecer as nossas orações num espaço de força e clareza, e não de fraqueza, que resulta da raiva e da dor, algo maravilhoso começa a acontecer. Parece muito simples para que possa produzir efeitos? Essa ferramenta poderosa pode ser tão simples ou tão complicada quanto queiramos que seja. A razão por que a bênção funciona tão bem é muito fácil de entender. É impossível julgar alguma coisa ao mesmo tempo em que a abençoamos. A mente não nos permite fazer as duas coisas de uma só vez. Eu o convido a tentar realizar o processo de abençoar seguindo as instruções apresentadas nas próximas páginas. Pense numa pessoa
lugar ou experiência que lhe causou sofrimento no passado e aplique o procedimento, você se surpreenderá com o poder, a eficácia e a simplicidade desse antigo segredo da bênção. Antes de abençoar, há um pré-requisito a cumprir antes que você possa abençoar. Porém, como preparação para aceitar a bênção em sua vida, você deve primeiro responder com toda sinceridade e honestidade a uma única pergunta. Você não precisa fazer isso formalmente ou diante de outra pessoa, a não ser que se sinta melhor procedendo assim. Essa pergunta é exclusivamente para você e o ajudará a perceber ainda mais onde está o seu condicionamento relacionado com os aspectos certo e errado da sua vida. A pergunta é a seguinte: estou preparado para ir além de uma reação visceral ou de uma antiga crença de que alguém deve pagar ou de que preciso me desforrar para reparar um erro? Em outras palavras, você está pronto para superar o tipo de pensamento que justifica prejudicar alguém porque você foi prejudicado? Se a resposta a essa pergunta for sim, então a bênção é para você e você gostará dos resultados que irá obter. Se a resposta for não, então é preciso descobrir por que você opta por prender-se a uma crença que o mantém preso ao sentimento que o leva justamente ao sofrimento que você está procurando curar. Na tradição da bênção, obviamente não existem respostas certas ou erradas a essas perguntas. Elas têm unicamente o objetivo de ajudá-lo a deixar muito claro onde você se encontra em seus processos de pensamento e o que espera alcançar por meio das suas crenças. A antiga chave. Embora o ato de abençoar pareça conflitar diretamente com as crenças de algumas tradições, ele também está em estreita sintonia com os ensinamentos dos grandes mestres espirituais do passado. Eu o apresento aqui porque descobri pessoalmente que ele guarda a chave das curas mais profundas para o maior número de pessoas no período de tempo mais curto. Os textos espirituais ocidentais que preservavam grande parte da sabedoria da bênção foram editados ou, em alguns casos, totalmente suprimidos. Atualmente, precisamos rebuscar antigas técnicas preservadas nos livros bíblicos perdidos, que foram descobertos na metade do século XX. Curiosamente, uma das melhores descrições do poder do não julgamento está num dos mais controversos, o Evangelho de Tomé, que faz parte da biblioteca de Nag Hammadi. O ponto crucial dessa parte dos evangelhos é um registro do que Jesus dizia aos que ele conheceu durante sua vida. É aqui que encontramos o relato de uma conversa que ele teve com os discípulos a respeito dos segredos da vida, da morte e da imortalidade. Respondendo a uma pergunta sobre o que podemos esperar como destino final, Jesus começa oferecendo chaves para o que ele chama de árvores da nossa existência, atributos de vida que são constantes e permanentes. Quem as conhece, as árvores, não provará a morte. E ele diz: uma dessas chaves é a capacidade de precaver-nos contra o julgamento. Na elegância familiar que frequentemente encontramos
Na verdadeira sabedoria, Jesus descreve o estado de consciência neutra, dizendo aos seus discípulos o que devem fazer para entrar no lugar de imortalidade que ele chama reino. Jesus diz: quando transformardes dois em um e fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior, e o de cima igual ao de baixo, e quando fizerdes do masculino e do feminino uma só coisa, então entrareis no reino. Compreendemos imediatamente o que ele está dizendo. Só quando podemos ver além das diferenças que julgamos, isto é, quando eliminamos as polaridades que produziram a separação das coisas no passado, é que podemos criar para nós mesmos o estado de ser em que não provaremos a morte. Quando podemos ir além do certo e do errado, do bem e do mal que a vida nos mostra, encontramos a nossa maior força para nos tornar mais do que as coisas que nos fizeram sofrer. Embora a mente saiba que essas coisas podem existir num nível, é o sentimento em nosso coração que fala ao campo da mente de Deus e cria. Como mestre e curador, Jesus nos mostra assim como podemos transcender os nossos sofrimentos por meio da sabedoria do nosso coração. Apesar de outros ensinamentos sugerirem técnicas semelhantes, as descritas por Jesus talvez sejam as mais claras e concisas. Isso talvez se deva, em parte, às lições que ele assimilou durante o seu aprendizado com outras tradições espirituais. Embora Tomé nos ofereça a essência dos ensinamentos de Jesus, as traduções modernas do seu evangelho nos deixam um pouco com a sensação de que estamos lendo no Reader's Digest, uma versão condensada de ideias que poderiam ser mais expandidas. Ofereço a seguir uma explicação mais desenvolvida do processo de bênção de Jesus, elaborada a partir de uma compilação dos seus ensinamentos e das pregações de outros mestres espirituais. As instruções. As traduções ocidentais da Bíblia empregam simplesmente o termo bendizer ou abençoar, sem dizer como fazer isso ou por que a prática é eficaz. Talvez as referências mais conhecidas nesse contexto sejam as passagens em que Jesus descreve aos seus discípulos as qualidades espirituais que lhes serão mais proveitosas neste mundo e no outro. Bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. Por mais estranhas que essas palavras possam parecer no mundo atual, em que é fácil confundir justiça com revide, só posso imaginar como era espantoso esse modo de pensar 2000 anos atrás. Nas traduções editadas, vemos esse tema repetindo-se em graus diversos ao longo dos ensinamentos de Jesus. Na carta aos Romanos, por exemplo, as instruções referentes à reação que devemos ter ao sermos hostilizados deixam poucas dúvidas quanto à intenção da mensagem. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Embora muitos ensinamentos de Jesus relacionados com a bênção fossem oferecidos para lidar com afrontas pessoais, físicas ou verbais,
A ideia de abençoar também se estende à angústia que sentimos por saber que outras pessoas estão sendo ultrajadas. Quando alguma coisa dolorosa nos atinge, a dor emocional pode manifestar-se em 3 lugares. Embora um ou outro desses lugares sejam mais fáceis de identificar, nos 3 a bênção produz efeitos de grande eficácia. Esse é o poder da bênção. Ela nos leva muito além da velha armadilha de julgar certo ou errado o que aconteceu. Talvez você se pergunte: por que eu abençoaria justamente as coisas que me fazem sofrer? Essa é uma boa pergunta. Eu a fiz para mim mesmo anos atrás, quando descobri o poder da bênção. A resposta é clara e até enganosamente simples. Temos 2 escolhas relacionadas com o modo de lidar com os sofrimentos da vida. Podemos mascará-los e enterrá-los, deixando que aos poucos nos roubem as coisas que amamos até finalmente nos destruir, ou podemos aceitar a cura que vem com a aceitação das agruras da vida, vivendo saudáveis e revigorados. Pessoalmente, acredito que essa é a intenção da afirmação que encontramos no Evangelho de Tomé. Se fizerdes nascer o que está dentro de vós, ele vos salvará. Se não o fizerdes, ele vos destruirá. O desafio, bem como a recompensa, resultantes da aplicação desse princípio em nossa vida podem resumir-se nas palavras de São Francisco. Ele diz a respeito da própria experiência: foi fácil amar a Deus em tudo o que era belo. As lições de um conhecimento mais profundo, porém, ensinaram-me a acolher Deus em todas as coisas. Isto é, tanto as experiências desagradáveis quanto as prazerosas. A escolha é nossa. Se escolhemos a cura, o caminho é a bênção. Quando tomamos a decisão de abençoar, deparamo-nos com 3 aspectos ou grupos de pessoas em cada situação que pedem para ser abençoadas. Embora sempre possa haver exceções, de modo geral devemos abençoar os que sofrem a causa do sofrimento e os que testemunham e são esquecidos. Descrevo cada grupo brevemente. Abençoar os que sofrem. Os primeiros a quem devemos dirigir a nossa bênção são evidentemente os que sofrem. Em alguns casos, como nas tragédias de 11 de setembro e de Beslan, a distância entre nós e os que estão sofrendo de forma atroz pode ser enorme. Em outros, como uma promessa quebrada ou a traição da confiança de uma pessoa amada, o sofrimento pode estar em nosso próprio quintal, pois somos nós que estamos sofrendo. De qualquer modo, essa talvez seja a parte mais fácil do processo da bênção, abençoar aqueles que são o objeto do sofrimento. Abençoar o que causa o sofrimento. Para muitas pessoas, essa é a parte mais difícil. Para outras, entretanto, abençoar as pessoas ou as coisas que fazem sofrer, que nos causam dor e tiram de nós o que mais amamos, é uma atitude tão em sintonia com as tradições em que fomos educados que parece quase uma segunda natureza. É nesse ponto que o poder da bênção se torna muito real.
Quando o encontramos dentro de nós mesmos para abençoar as pessoas e as coisas que nos ferem, nós nos renovamos. É preciso ser uma pessoa forte para elevar-se acima do certo e errado, dos acontecimentos e dizer: hoje sou mais do que o sofrimento do meu passado. Conheço pessoas que me dizem: farei essa coisa de bênção só uma vez, quando não houver ninguém por perto, porque meus amigos jamais entenderiam esse modo de pensar. E, se eu não gostar do que acontecer, voltarei a sentir o ódio e a inveja que me foram úteis no passado. Eu respondo: ótimo! Uma vez é tudo o que é preciso. Sinto-me confiante em minha resposta. No momento, no instante em que abrimos a porta para uma possibilidade maior de bênção em nossa vida, mudamos internamente. Há uma transformação. Nessa mudança, não podemos voltar atrás. E por que iríamos querer isso? Porque escolheríamos alimentar sentimentos que nos fazem sofrer ao longo do tempo, se podemos nutrir os que nos curam? Quer tente uma vez e volte atrás, ou não, você deve levar em consideração todos os aspectos da experiência para que a bênção seja eficaz, inclusive a bênção de pessoas, lugares e coisas pelos quais você sente aversão e o enfurecem. Abençoar os que testemunham o sofrimento. Essa é a parte da bênção mais fácil de negligenciar. Além da relação entre os que sofrem e os que causaram o sofrimento, há os que observam e procuram compreender o que veem. Somos nós. Nós que não somos atingidos precisamos reconciliar o assassinato de civis e de crianças inocentes em tempos de guerra, a brutalidade contra as mulheres em muitas sociedades e as consequências de relacionamentos fracassados e de lares desfeitos. Embora seja fácil esquecer-nos de nós mesmos diante do sofrimento alheio, é também a nossa reação, os sentimentos que perduram, que forma a mensagem que enviamos para a mente de Deus depois de uma tragédia. Finalmente, é o modo como sentimos, individual ou coletivamente, que preenche o vazio na consciência depois de uma tragédia, em qualquer escala, desde a familiar até a global. Abençoe-nos em nosso testemunhar. Modelo de bênção. A chave para receber o presente da bênção é que ela deve ser dada. Primeiro, encontre um lugar reservado onde ninguém possa ouvi-lo. Em seguida, simplesmente diga em voz alta o que segue. Eu abençoo. Diga os nomes dos que estão sofrendo ou que sofreram. Eu abençoo. Diga os nomes de quem ou do que causou o sofrimento. Seja o mais específico possível. Eu abençoo a mim mesmo como testemunha. Você que gostaria de se aprofundar no seu despertar, acesse agora o link Cápsulas do Despertar na descrição desse vídeo. Você tem carro? Tem seguro? Que tal um plano que cabe no seu bolso? Que inclusive cobre orçamentos de outras seguradoras, caso o seu plano esteja próximo de vencer e precise renová-lo.
Mande mensagem no WhatsApp que deixarei na descrição desse vídeo. Gostaria de acessar dicas preciosas para faturar dinheiro usando as suas redes sociais? Eu utilizo e super recomendo o curso Garimpo Digital do professor Marcos Trombeta. Interessado? Acesse o link na descrição desse vídeo. Gostaria de participar do meu grupo de transbordo Destrave Sua Prosperidade no WhatsApp? Acesse o link que deixarei na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, comente o que você achou deste vídeo. Se inscreva no canal para ajudar no crescimento dele. Assim, o conteúdo chegará a mais pessoas. Ative o sininho para receber notificação quando eu compartilhar vídeo novo. Faça parte do meu grupo no Telegram, pois lá eu compartilho os conteúdos novos. Conheça também os meus outros canais aqui no YouTube. Deixarei os links dos outros canais na descrição e também o link para acessar o meu grupo do Telegram. Gratidão por assistir. Grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.